isso tem mostrado bastantes desafios, né? Quando tu fala sobre essa questão da educação, né? Eu sou uma pessoa que trabalho a partir dessa perspectiva da educação popular, né? E sou assistente social de formação, mas sou uma grande amante da educação, né? Sou uma grande amante de Paulo Freire. Defendo a educação, acredito que a educação transforma, que a educação liberta e que todos nós temos, sim, que ter direito, né, ao acesso à educação. E eu penso que muito disso tem acontecido pela falta de perspectiva crítica, né, nos processos aligerados de formação que a gente tem tido nos últimos tempos, né? Tipo, Chauí fala bastante sobre isso, essas universidades disfuncionais, né? E esse processo da falta de pensamento crítico mesmo na elaboração do conhecimento por esses e essas, enfim, educadores e educadoras que estão se formando nessas universidades, né? Então fica muito difícil a gente pensar novas perspectivas de educação quando a gente tem algumas pessoas descompromissadas mesmo com pensar esse processo de uma pedagogia libertadora, né? De uma pedagogia de autonomia, de uma pedagogia que seja suficiente para que as pessoas, enfim, consigam construir seus próprios caminhos, consigam construir seus futuros. Quando a gente não tem isso, a gente abre margem para muitas dificuldades, né? E uma coisa que a gente aprende, você trouxe muito bem, é que para nós fica muito claro que onde as políticas públicas não chegam, a religião chega, né? E não é nenhum problema necessariamente estarmos caminhando a partir de lugares, né, que, enfim, estão embrincados com religiões ou coisas do tipo. Não, eu sou uma pessoa bastante religiosa, apesar, né, de não me considerar, enfim, de não ter necessariamente uma religião, eu me considero uma pessoa bastante religiosa, espiritualizada e afins, mas fica muito claro, né, com essa ascensão do neopentecostal, com a forma como essas ideologias adentram as periferias, né, com a forma que essas pessoas conseguem assimilar um pensamento religioso muito mais fácil do que assimilar um pensamento crítico. Então, isso faz com que as pessoas realmente percam essa possibilidade, né, de pensar as questões sociais, de pensar, de conseguir tecer mesmo processos de análise da forma que deveria, né? Então é muito mais fácil a gente reproduzir uma norma do que a gente se colocar criticamente, porque também a crítica coloca a gente num lugar de muito desconforto. Esse é um diálogo que eu tenho muito aqui em casa com os meus pais, assim, porque às vezes eu sempre apresento algumas coisas e eles ficam tipo, ai, nossa, mas está tão pesado. Eu falo, mas é isso, gente. A gente precisa entender a realidade, né? E que nem sempre é tão simples assim, é tão fácil, muitas vezes é até doloroso, mas só assim que a gente abre os olhos para o que está posto, né? E a partir daí é que a gente começa, enfim, a pensar em mudar essas realidades. Então, eu sinto que isso tem acontecido muito nos últimos tempos, né? A gente tem, apesar de que hoje estamos massa no governo Lula, estamos conseguindo avançar em muitas coisas, a gente tem lidado com esse avanço do conservadorismo que parece que ficou muito mais forte pós-governo Bolsonaro, né? Essas pessoas ainda estão aí, essa ideologia ainda está aí, né? Elas estão ainda movimentando o bolsonarismo e isso tem precarizado diretamente as nossas realidades. A gente não está tendo como fugir, a gente está pensando em estratégias para enfrentar, mas não tem sido tão fácil, né? Mas isso não quer dizer que por conta da dificuldade a gente vai desistir. Não, muito pelo contrário. Mas eu penso que é muito nesse sentido mesmo, né? Pensar essas estratégias de futuro, mas entendendo que, enfim, não vai ser tão simples. Mas a gente não pode deixar a peteca cair, né? Eu ontem fui para o ato que teve aqui em Recife do 8 de março, e assim, para mim foi muito bacana ver várias meninas, várias mulheres, né? Das mais variadas formas, trazendo assim suas falas nessa ânsia pelo futuro, né? Mas acho que para além do futuro é da transformação do agora. As meninas traziam muito, a gente tem que transformar o agora, a gente está vivendo o agora, não tem como a gente esperar o dia de amanhã, tem que começar tudo agora, sabe? E eu penso que é desse jeito mesmo, assim. Tá difícil? Tá. A gente vai deixar piorar? Não, não vamos, né? A gente vai fazer melhorar e muito.